Dando sequência ao estudo dos sistemas lineares, vamos ver nesta aula um importante conceito, o posto de uma matriz. Naturalmente, esse conceito ganha importância quando essa matriz é a matriz ampliada de um sistema. Mais precisamente, como veremos adiante, eu estou pensando na matriz ampliada de um sistema e também na matriz dos coeficientes do mesmo sistema. Veremos que esse número, o posto de uma matriz, ele nos dá informações valiosas sobre o conjunto solução do sistema e também sobre o número de equações significativas desse sistema, ou seja, equações que são essenciais ao sistema, que não podem ser desprezadas. Vamos então a essa importante definição. Dada uma matriz A, M por N, seja B, M por N, a matriz linha reduzida à forma escada, linha equivalente a A. O posto de A é o número de linhas não nulas de B. A princípio parece complicado, uma definição complicada, mas a gente vai esclarecer tudo. Tudo começa com uma matriz A, de ordem M por N, M linhas, N colunas. De acordo com a definição, esse número, que nós vamos chamar de posto da matriz A, ele não é calculado diretamente na matriz A. Para você calcular o posto de uma matriz A, você vai ter que reduzir essa matriz A à forma escada, ou seja, você vai ter que aplicar as operações elementares naquela lógica que já estamos acostumados e obtermos a matriz na forma escada, aí a gente vai contar o número de linhas não nulas dessa matriz escalonada. Esse número de linhas não nulas dessa matriz na forma escada é que é chamado de posto da matriz original. Ok? Vai ficar mais claro ainda com um exemplo. Temos aqui uma matriz A, cujo posto nós queremos calcular. Essa matriz, inclusive, eu trouxe de uma aula anterior, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo. E nessa aula anterior, a gente viu que essa matriz ela está associada a um sistema linear. Okay? O sistema em questão é x mais 2y mais z igual a 0, menos x mais 0y mais 3z igual a 5, x menos 2y mais z igual a 1. A princípio, eu não quero nem pensar nesse sistema e simplesmente pensar no conceito, o conceito posto de uma matriz, que é claro, no final das contas, ele vai nos ajudar a resolver sistemas. E do jeito que está aqui, é impossível você dizer qual é o posto dessa matriz. Para que você tenha uma ideia desse número, que nós vamos chamar de posto da matriz A gente precisa reduzir essa matriz à forma escada. Okay? Para isso, é claro, você vai aplicar as operações elementares, né? Aquelas operações que nós já vimos na aula anterior. Okay? Nessa mesma aula citada, a gente fez esse cálculo. A gente fez aqui o processo de escalonamento, a gente aplicou as operações elementares e encontrou a forma escada. Ok? Encontrou a matriz na forma escada. Pronto. O posto da matriz A é o número de linhas não nulas da matriz B. Ou seja, para calcular o posto de A, você vai observar a matriz B, que, é claro, está relacionada com a matriz A. Ela foi obtida a partir de A. Então, vamos contar o número de linhas não nulas. Uma linha não nula, duas linhas não nulas, três linhas não nulas. Então, o posto da matriz A é 3. Então, eu vou escrever aqui, permita-me, o posto da matriz A é igual a 3. Ok? É claro que você pode estar um pouco frustrado porque eu trouxe aqui as coisas prontas. O próximo exemplo que nós vamos abordar vai ser um exemplo que a gente vai fazer completo. Ou seja, eu vou dar uma matriz A cujo posto desejo calcular, a gente vai reduzir à forma escada, contar o número de linhas não nulas e dar o posto da matriz em questão. Então vamos ao exemplo.
Calcule o posto da matriz A. Temos aqui uma matriz 4×3, 4 linhas e 3 colunas. Então vamos diretamente ao cálculo sem enrolação. Então a gente vai começar escrevendo a matriz aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar aqui uma operação elementar para começar a colocar essa matriz, ou melhor, encontrar a matriz na forma escada associada a ela. Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é que o primeiro elemento não nulo da primeira linha tem que ser 1, e aqui tem 2, ok? Então, existem duas maneiras da gente transformar esse 2 aqui na próxima etapa em 1. A gente pode dividir essa linha toda por 2. E aí, o que é que vai acontecer quando você dividir 2 por 2? Vai ficar 1. Porém, você vai pagar um preço alto por isso, porque você vai introduzir duas frações aqui, menos meio e 3 meios. E é claro que todo mundo tem uma certa alergia às frações, né? Frações, neste contexto, quanto mais você puder evitá-las, melhor. É claro que, em alguns momentos, elas vão surgir de forma inevitável, ok? Então você também não deve temer isso. Mas, quando houver outro caminho que não nos leve a essa complicação, é melhor que a gente siga esse caminho, ok? Então, uma outra forma de você fazer com que o primeiro elemento não nulo da primeira linha seja igual a 1 é trocar essas duas linhas, ou essa daqui. Prefiro essa daqui que já está mais perto, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar as linhas 1 e 2, trocar de posição. 1, 4 e 2, 2, menos 1 e 3. 1, menos 5 e 1, 4, 16 e 8. Se o seu professor for rigoroso e antipático como eu, ele vai exigir que a cada operação elementar você sinalize o que você fez. Então o que nós fizemos aqui foi a permutação da linha 1, então a gente coloca o símbolo aqui de troca, linha 1 com a linha 2. Esse elemento aqui é igual a 1. O que é que a gente vai fazer agora na próxima etapa? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai preservar essa primeira linha, que é a nossa linha de referência agora. Okay? A gente vai preservar essa linha. E a gente vai fazer operações elementares sobre as outras 3 linhas, a fim de que todos os elementos dessa primeira coluna, abaixo desse elemento 1, se tornem zeros. Então eu quero que aqui seja 0, aqui seja 0 e aqui seja 0. Ok? E assim, eu vou começar com a mais fácil. O que é que eu devo fazer com a linha 3, certo? Dentro daquele contexto de operações elementares. O que é que eu tenho que fazer com a linha 3 para zerar esse elemento? Se a gente trocar essa linha 3 por linha 3 menos a linha 1. Quando eu fizer linha 3 menos a linha 1, 1 menos 1, 0. E aí, a operação que a gente fizer aqui vai fazer com o outro, né? O destino de um será compartilhado por todos, mais uma vez citando o mestre dos magos. Então vamos fazer isso. A linha 3, o que é que eu vou fazer com a linha 3? A linha 3 será trocada por uma linha que é resultado da soma da própria linha 3 menos a linha 1. Ok? Perfeito. Vamos fazer inclusive essa operação. Quando eu fizer L3 menos L1, então vai ficar aqui 0, menos 5 menos 4 vai dar menos 9, 1 menos 2 vai dar menos 1. Ok, o que é que eu vou fazer com a linha 2? O que é que eu vou fazer com a linha 2? Ora, para zerar esse elemento na próxima etapa, eu posso fazer, ou melhor, eu devo fazer, linha 2 menos o dobro de L1. Então eu vou trocar essa linha 2 pelo resultado da soma da linha 2 com menos o dobro de L1. Ok? Então se eu fizer linha 2 menos o dobro de L1, 2 menos 2 vai dar 0. Menos 1 menos o dobro disso, menos 1 menos 8 vai dar menos 9. 3 menos o dobro de 2 vai dar 4. 3 menos 4, menos 1. Ora, apareceram linhas iguais, então existem linhas redundantes aqui que, seguindo naturalmente o processo de escalonamento,
a gente vai encontrar uma linha nula aqui, pelo menos. Ok? Perfeito. Vamos fazer aqui agora a operação elementar com a linha 4. Seguindo o mesmo raciocínio, a linha 4 ela deve ser trocada por L4 menos o quádruplo de L1. Então, quando eu fizer linha 4 menos o quádruplo de L1, 4 menos o quádruplo disso, 4 menos 4 vai dar 0. 16 menos o quádruplo disso, 16 menos 16, 0. 8 menos o quádruplo de 2, 8 menos 8, 0. Já apareceu uma linha nula. Interessante. Eu vou indicar as operações aqui e realizá-las aqui. Okay? O nosso foco agora é na linha 2. Ok? Na linha 2. Então vamos pensar assim. No processo de redução à forma escada, okay? Em cada etapa, o primeiro elemento não nulo desta linha tem que ser igual a 1. Então a gente já trabalhou com a linha 1, vamos pensar na linha 2. Eu quero que esse elemento agora se torne 1. Ok? Agora a gente já está nessa coluna. Então esse elemento aqui tem que ser 1. E como é que eu faço com que na próxima etapa esse elemento aqui se torne 1? Então, como a gente não tem mais linha para trocar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir essa linha toda por menos 9, que é equivalente a multiplicar por menos o nono, né? Então, eu vou pegar aqui a linha 2, eu vou trocar por linha 2 sobre menos 9, ou seja, a linha 2 vezes o nono. O que é que vai acontecer? Como a única operação que eu vou fazer nesta etapa é na linha 2, eu vou preservar a linha 1, 4 e 2. Aqui eu vou dividir por menos 9, então 0, 1, que era o que eu queria. Menos 9 por menos 9 dá 1. E menos 1 dividido por menos 9 vai dar 1 nono. Ok? Essa linha aqui vai ficar 0, menos 9 e menos 1. Ok? E a outra é uma linha nula. Ok? Perfeito. Pronto. Próxima etapa. Então, a minha linha de referência nessa etapa é a linha 2. Então, eu posso repetir essa linha 2 tranquilamente. Ok? Eu acredito, estou com a sensação de que essa é a última etapa. Ok? Perfeito. Quando o elemento em destaque aqui é 1, o que é que tem que acontecer com todos os outros elementos dessa coluna? Todos terão que ser iguais a 0. Lembrando que na primeira etapa, o elemento em destaque, aqui, ó, esse elemento 1, zerou todos os elementos abaixo. Agora aqui vai ser 1, aí eu vou zerar os elementos abaixo e o elemento acima. Se houvesse uma outra etapa, aqui teria que ser 1, eu zeraria acima e abaixo. É sempre assim. O que é que eu vou fazer com a linha 1? A linha 2 eu não mexo. Então, o que é que eu vou ter que fazer com a linha 1 para que este elemento 4, na próxima etapa, seja trocado por um 0? A gente vai fazer o seguinte, se a gente pegar essa linha 1 menos o quádruplo da linha 2, a gente vai zerar. 1 menos o quádruplo de 0 vai dar 1 menos 0, que é 1 mesmo. 4 menos o quádruplo de 1, 4 menos 4 vai dar 0. 2 menos o quádruplo de 1 nono, aí você quer me quebrar. Aí eu já não sei quanto é, só pegando aqui minha calculadora científica para calcular isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar aqui. L1 vai ser trocada por L1 menos o quádruplo da linha 2, que é a nossa linha de referência. Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, aqui não vai alterar, a gente já viu. 4 menos o quádruplo de 1 vai zerar, que era o que eu queria. E aqui 2 menos o quádruplo de 1 nono. Então é 2 menos 4 nonos. 14 nonos. Perfeito. 14 sobre 9. Perfeito? Essa linha aqui, a gente já tinha observado, vai dar uma linha nula aqui. Vai dar uma linha nula. Quer ver? Eu vou pegar essa linha 3, porque a gente já viu que essa linha e essa, elas são redundantes. Então, em alguma etapa do processo, uma delas transformar-se-á em uma linha nula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora a linha 3 e vou trocar por linha 3 mais 9 vezes a linha 2. Se eu pegar 9 vezes isso e somar com isso, vai zerar esse elemento que eu estou querendo.
Então vamos lá. Aqui vai dar 0. Menos 9 mais 9 vezes o elemento correspondente, menos 9 mais 9 vai dar 0. Menos 1 mais 9 vezes isso, 9 vezes 1 nono vai dar 1. 1 menos 1, 0. Linha nula, o outro nada a fazer porque linha nula. Pronto, está aqui a matriz aqui na forma escada. E aí agora vamos calcular o posto, né? Porque foi pedido pelo cara da questão, que eu devo admitir que sou eu, na verdade. Guardei no segredo aqui, mas o cara da questão sou eu. Fui eu que elaborei a questão. Então, o posto da matriz A é o número de linhas não nulas da matriz equivalente a ela na forma escada. Então, observe, eu quero calcular o posto dessa matriz. A gente não calcula aqui, a gente tem que escalonar, encontrar aqui na forma escada e o posto é calculado aqui. É o número de linhas não nulas dessa matriz. Então, quantas linhas não nulas tem aqui? 1, 2. Então, a conclusão, ou melhor, resposta, que é a conclusão também, né, claro, o posto da matriz A que foi dada é 2. Agora, um comentário. Esse conceito de posto, ele ganha uma grande importância quando a matriz em questão está associada a um sistema. Ok? Então, qual era o sistema original? Vamos pensar no sistema que está associado a essa matriz aqui. Então, o sistema associado a essa matriz seria 2x menos y. Então, 2x menos y igual a 3. X mais 4y igual a 2. X mais 4y igual a 2. X menos 5y é igual a 1. X menos 5y é igual a 1. 4x mais 16y igual a 8. 4x mais 16y é igual a 8. Bem, quando eu tinha 2 anos de idade e aprendi sistemas com duas equações e duas incógnitas, né, a gente conseguia resolver lá direitinho. A maioria dos sistemas era possível e determinado, né, porque a professora facilitava a nossa vida. E aí você olha para uma coisa desse tipo aqui, você percebe uma coisa estranha, né? Tem muita equação para pouca incógnita, né? Se você pensar bem, usando sua experiência de vida, né, a maioria dos sistemas com duas incógnitas com os quais você se deparou ao longo da sua vida, eles tinham apenas duas equações, né? Quando você lembra lá do seu jardim de infância, quando você estudava equações, ou melhor, sistemas com duas equações e duas incógnitas. Então aquelas duas equações já transmitiam, já diziam tudo sobre o sistema, ok? Com elas duas a gente conseguia decidir tudo. Então o que acontece? Quando num sistema com duas incógnitas você tem 4 equações, duas coisas podem ocorrer. Ou as equações adicionais não dizem nada de diferente do que já foi dito pelas duas primeiras, ou pelas duas essenciais, melhor dizendo, porque não necessariamente são as duas primeiras, ou as duas equações adicionais criam um conflito com aquilo que foi dito, e isso gera um sistema impossível, ok? Então, o que acontece? O que eu quero dizer é que existe equação demais para pouca incógnita. E, obviamente, quando a gente fez aqui o escalonamento, a gente encontrou uma matriz na forma escada, ok? Essa matriz está associada a outro sistema, ok? Mas esse outro sistema que está relacionado a essa matriz, ele tem a mesma solução do sistema original. Essas operações elementares que nós fizemos sobre as linhas da matriz ampliada, né, e das outras que ocorreram aqui nas etapas, elas não alteram o conjunto solução do sistema original. Então, o sistema obtido foi x igual a 14 nonos. Aqui, 0x mais 1y igual a 1 nono, ou seja, y igual a 1 nono.
E as outras equações podem ser desprezadas porque elas não dizem absolutamente nada. Essas duas equações aqui, 0x mais 0y igual a zero, né? A equação em questão é associada a essas linhas. 0x mais 0y igual a zero. O que acontece com essa equação? Essa equação não impõe nenhuma restrição. Porque qualquer par ordenado que você pensar satisfaz a essa equação. Por isso que essa equação ela pode ser desprezada, porque ela é satisfeita para qualquer par ordenado. Então, se há algo que é dito nesse sistema que é importante, é dito, entre aspas, pelas duas primeiras equações. As outras duas não dizem nada. Pense em um par ordenado, qualquer, o mais esdrúxulo que você puder imaginar. Por exemplo, o par π e raiz de 13, por exemplo. Então, se você pegar aqui 0 vezes π mais 0 vezes raiz de 13, obviamente que 0 vezes π vai dar 0, 0 vezes raiz de 13 vai dar 0, é igual a 0, então verifica a equação. Por isso que elas podem ser desprezadas. Ok? Agora, pensando no posto, olha que interessante, o posto é 2 e o número de equações essenciais desse sistema é 2. Então você já começa a ver que esse número oposto lhe dá informações importantes sobre a solução do sistema, sobre o número de equações relevantes do sistema. Então, vamos finalizar essa aula falando um pouco sobre a importância do posto para o que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente viu que o posto de uma matriz ele ganha importância quando a matriz em questão está associada a um sistema linear. E esse posto ele lhe diz o número de equações essenciais do sistema, ou seja, a princípio o sistema pode ter 8 equações, mas se o posto for 5, isso significa que 3 daquelas equações podem ser desprezadas. Ok? Quais equações poderão ser desprezadas? Somente após o processo de redução à forma escada, a gente vai ter essa ideia. Ok? Então, o posto ele dá uma informação valiosa sobre o número de equações essenciais do sistema. Aqui temos uma segunda importância do posto de uma matriz. Então, mais uma vez, vamos imaginar que essa matriz está associada a um sistema linear. Então, o posto dessa matriz dá informações sobre o número de soluções de um sistema. A gente vai ver em uma aula posterior que um sistema linear ele pode ter solução única, aí teremos um sistema possível e determinado. Ele pode ser um sistema impossível, ok? Solução vazio. E ainda um sistema ele pode ser possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. E o posto nos diz se o sistema vai ser possível e determinado, sistema impossível, sistema possível e indeterminado. Na verdade, a comparação entre o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Mas isso é assunto para outra aula. Até lá!